Bem, pessoal, dando continuidade ao assunto que nós paramos na última aula, né, que foi grupos terapêuticos e psicoterapia, tá? Nós vimos dentro dos grupos terapêuticos que eles são benéficos tanto para o paciente, né, quando a gente interage com esses pacientes e aborda a questão social, né, a questão da vida, dos relacionamentos, tá? Como também os grupos terapêuticos são benéficos para a família, né? Onde a gente os insere dentro de oficinas, dentro de atendimentos, né? Sejam individuais, sejam grupais, mas muitas vezes a gente consegue diagnosticar isso dentro dos próprios grupos terapêuticos, tá? Daí nós passamos para a questão da psicoterapia, que a psicoterapia tem a finalidade clínica. Está, Edmar, está foi na segunda, né? Segunda de noite, quando acabou, baixou, eu já disponibilizei para vocês, viu? E essa eu vou fazer a mesma coisa, tá? E daí nós vimos que a psicoterapia, ela tem uma finalidade clínica, tá? A gente não só faz psicoterapia, que em muitos casos são oficinas por fazer, na realidade ela tem que ter um intuito clínico, né? A questão observacional, nós temos que observar o nosso paciente, tá? E vimos as abordagens psicoterápicas, né? Onde as abordagens psicoterápicas nós temos o processo pré-contemplativo, desculpe, as abordagens não, as fases psicoterápicas, as abordagens nós vamos ver hoje. Então, voltando aí, nós vimos na aula passada as fases da psicoterapia, né? Nós vimos aí a pré-contemplativa, quando a pessoa não tem consciência do seu novo comportamento, do seu atual comportamento, a contemplativa, onde ele começa a ter noção do seu comportamento, né, das suas, das alterações do seu comportamento, a de ação, a de preparação, a de ação, quando ele vai começar realmente a buscar o serviço, a participar e a interagir do seu tratamento, e daí nós temos a de manutenção, estabilidade, onde vai ocorrer um desmame do medicamento, né? Quem faz isso é o psiquiatra, como também a estabilidade desse paciente, que ele pode permanecer vários tempos, né, nessa estabilidade, pode nunca mais apresentar transtornos mentais, apresentar sintomatologia, tá? Como pode apresentar em algum tempo depois, tá certo? Mas o idoso, desculpe, estava dando aula de idoso, mas tanto o paciente quanto a família, tá? Tem que ter noção, tem que ser orientado com relação a, se sentir alguma sintomatologia, buscar logo o serviço, tá? Para que os sintomas não aumentem cada vez mais e essa pessoa acabe tendo uma crise, ok? Essas são as fases da psicoterapia, tá? As 6 fases. E agora nós vamos adentrar na nossa aula de hoje, que são os tipos de psicoterapia, tá? Os tipos, pessoal, nós temos 4 tipos de psicoterapia. A psicoterapia individual, em que o indivíduo, o paciente, fica sozinho com o terapeuta, tá? Veja que o paciente, ele sempre vem acompanhado por alguém, né? Por um responsável, por um familiar, tá? Por um cuidador, certo? Mesmo na psicoterapia individual, esses acompanhantes, eles podem ficar lá dentro da terapia, tá? Isso vai depender do profissional, né, que é terapeuta, isso vai depender, muitas vezes, da necessidade desse acompanhante estar com o paciente, certo? Então, ele pode ficar sozinho, como ele pode ficar acompanhado, ok? Quem vai definir isso é o próprio terapeuta, quando ele observa que o paciente com o acompanhante conversa numa boa, tá? Ou
ele vai ficar sozinho, o terapeuta pede para o acompanhante sair, quando ele observa que o paciente, com o acompanhante, ele não relata, ou relata superficialmente, ok? Nós temos a psicoterapia em grupo, em que estes são relativamente pequenos. Esses grupos, eles têm que ser pequenos, tá? Por quê, pessoal? Porque a atenção tem que ser direcionada a todos, certo? Nós já vimos que psicoterapia, ela tem um intuito clínico, ela tem a finalidade clínica. Então, não adianta eu juntar todos os meus pacientes, por exemplo, no CAPS, juntar 15 pacientes que estão em sistema intensivo e fazer uma terapia, um grupo terapêutico com os 15, tá? Muitas comportamentos, alterações, a própria fala do paciente, de alguns vai passar despercebido, certo? Principalmente se eu estiver sozinha com o grupo de 15. Então, que eu trabalhe com 5, tá? Outro dia, outro horário, trabalho com mais 5. E daí eu vou tendo um controle, vou tendo uma visão, vou tendo uma observação de tudo que o paciente está falando, de tudo que o paciente está expressando, se ele está conversando, né, do lado que não tem ninguém, então ele está alucinando, tá? E isso tudo tem que ser observado no ambiente clínico da psicoterapia, ok? Onde são tratados não apenas as dificuldades de cada um, mas também o relacionamento do grupo como um todo, né? A interação entre os pacientes, ela é muito importante para a questão da psicoterapia, tá? Como eu já falei para vocês, esses pacientes, eles se identificam tanto, né? Talvez, assim, para muitos, dependendo do tempo em que eles estejam lá no CAPS, tá? E dependendo da forma como eles são tratados em casa, muitas vezes aqueles pacientes que eles convivem diariamente são mais importantes para eles do que a própria família, tá? Logicamente que isso vai depender do tempo e da interação que eles têm, né, com a família, ok? E daí nós temos, né, a psicoterapia familiar, onde o atendimento é feito com o paciente e sua família, voltado para o restabelecimento do equilíbrio familiar. É essencial, muitas vezes, a melhora do paciente, tá? Então, pessoal, quando eu falei na terapia individual, que muitas vezes nós temos que tirar o familiar, né? Eu falei cuidador, familiar, o acompanhante, né? Da terapia, tá? Dentro do consultório que está realizando a psicoterapia, quando essa terapia tem um intuito familiar, todos têm que participar, tá? O familiar, muitas vezes, que é o cuidador, que é o acompanhante, que é o responsável, ele tem que participar, tá? Uma certa vez nós tivemos um jovem, tá, que ele não queria participar, ele não queria estar no CAPS, certo? E ele é diagnosticado como psicopata, tá? E daí ele estava no CAPS, porque além de ser diagnosticado com psicopatia, né? Mas até então ele era tratado pela mãe e pelo padrasto, tá? Só que a mãe engravidou, né? Quando a mãe estava grávida, ele, com ciúmes, botou fogo na casa, que a mãe estava dentro, né, grávida, certo? Quando a criança nasceu, ele colocou fogo de novo na casa, quando estava só a criança, porque a mãe acho que tinha ido no vizinho, uma coisa mais ou menos por aí, tá? E o padrasto resolveu interná-lo
né, colocá-lo no CAPS para que ele passasse o dia com a gente fazendo tratamento e, consequentemente, né, ele estaria o dia sem o convívio da mãe e o convívio da irmã, né, da bebezinha, ok? E assim, ele não queria estar lá porque ele queria estar em casa com a mãe, né, os ciúmes que ele tinha da mãe, né, faziam com que as crises dele cada vez aumentassem, tá? E daí, pessoal, como ele é diagnosticado com psicopatia, né? Então ele simulava várias situações. E daí, um certo dia, né, ele maltratando, né, causando um terrorismo dentro do CAPS, né, uma violência psicológica com todos os profissionais, né, ele realmente ele conseguiu envolver todos os profissionais e nós achamos por bem chamar a família, tá? E daí foi feita uma psicoterapia familiar. O paciente, né, o jovem, a mãe e o padrasto, tá? Que ele obedecia e muito, certo? Eu acho que talvez alguma dos pensamentos, né, de realmente talvez matar a bebê, né, ele não conseguiu ainda por ter um certo medo do padrasto, certo? Então, assim, dentro dessa terapia familiar, tá, ele simulou outra situação, certo? Mas como a família, né, dele já bem conhecia como ele era, né, realmente não acreditou, porque na realidade ele quis mudar a versão que nós o estávamos maltratando, certo? E daí todos foram trabalhados dentro da psicoterapia familiar. A mãe, o padrasto e ele, ok? E a psicoterapia conjugal, que como o próprio nome diz, é entre os cônjuges, tá? Quando a gente for ver distúrbios sexuais, nós vamos ver a importância dessa psicoterapia, que realmente tem que ser conjugal, tá? Se o distúrbio, ele for causado, né, no homem, tá? Tem todo aquele entrave, aquela questão cultural, aquela questão do tabu, do homem vir até o terapeuta, né, realizar uma psicoterapia, passar no psicólogo, demonstrar, tá, essa questão do homem, né, que realmente tem que ter ereção, não pode decepcionar sua companheira no ato sexual, tá? Então, veja que essa terapia conjugal, né, como nós vamos ver que muitos dos distúrbios sexuais, eles são psicológicos, então ela é bastante benéfica para o casal, tá? Principalmente se o problema do casal for com relação a distúrbios sexuais, tá? Se for com relação a outros, né, a outras dimensões do relacionamento, a psicoterapia, ela também é válida, tá? Mas ela é mais procurada, a psicoterapia conjugal, quando é devido a distúrbios sexuais. Sim, faz, Edmar, tá? O enfermeiro, ele faz esse tipo de assistência, tá? Mas no caso do enfermeiro, ele faz direcionado ao paciente com transtorno mental, tá? Ele faz mais individual e o público, tá? Os pacientes são pacientes com transtornos mentais. A questão da familiar e da conjugal entra aí mais na questão da psicologia, certo? Então, a psicóloga faz mais a psicoterapia. Mas com relação ao paciente, o enfermeiro, ele pode sim fazer essa psicoterapia, tanto individual quanto grupal, com o paciente de transtorno mental, tá? Não, Wellington, não é nenhuma ignorância. Nós estamos aqui para, né, aprendermos juntos, certo? A questão das ações, dos cuidados prestados, né, dentro da psicoterapia, né, sua pergunta vem de encontro aí com a de Edmar, certo? É a questão do enfermeiro estar realizando psicoterapia
para os pacientes com transtornos mentais e para a família, tá? Aí, o que é que acontece? As ações que nós fazemos são de observação do comportamento, tá? E uma das maiores funções da enfermagem dentro da saúde mental, além do acompanhamento às medicações, é a observação do comportamento, tá? Então, nós vamos... Perguntinha. Então, nós vamos trabalhar no sentido de observar esse paciente com relação às suas sintomatologias, com relação ao diagnóstico que ele tem. Então, por exemplo, se nós estamos fazendo psicoterapia com um paciente que tem diagnóstico de esquizofrenia, e daí nós estamos fazendo essa psicoterapia individual, porque o paciente chegou totalmente agressivo ao CAPS, tá? Então, ele apresentou agressões verbais para com os pacientes, agressões verbais para com os profissionais. E daí nós estamos lá questionando, né, pedindo para ele fazer algumas atividades, seja atividade de pintura, seja atividade de pintura, né, seja atividade de construir algo, tá? Alguma habilidade. E quando ele vai fazendo isso, nós vamos observando a maneira com que ele vai fazendo, se é uma maneira mais brusca, se é uma maneira mais amena, tá? E nós vamos questionando. Por que que ele está com um comportamento estranho hoje? Por que que ele veio agressivo, que ontem ele não estava? E a gente vai tendo essa observação, tá? O paciente esquizofrênico, ele escuta vozes, ele alucina, certo? Um dos principais sintomas da esquizofrenia são as alucinações. Então, talvez esse paciente esteja nessa irritabilidade, nessa agressividade, devido aos sintomas que estão retornando. Então, talvez hoje ele já esteja escutando vozes, ele já esteja vendo algumas coisas, vultos, pessoas, tá? E daí, né, as vozes, que são vozes de comando, vocês vão ver isso na assistência, esteja mandando ele fazer isso com os profissionais, né? Ser agressivo, gritar, amedrontar, ok? E é aí onde a gente vai adentrar os sintomas, né, através de como ele pinta, de como ele faz uma habilidade, e a gente, ao mesmo tempo, questionando, conversando com ele, querendo retirar, né, o que ele está pensando, nós vamos construindo e entendendo. Os sintomas estão voltando, tá? Não aconteceu nada em casa, são as vozes que estão voltando e ele está alucinando. Onde muitas vezes, diante de uma psicoterapia, tá, individual, o paciente está lá, está você, enfermeiro, o paciente lá, e ele está falando com alguém, tá? Ele está todo instante olhando para o lado. Então, essas observações, a gente sabe que ele já tem uma sintomatologia de alucinação, porque ele é diagnosticado com esquizofrenia. E daí a gente vai entender isso através da psicoterapia, tá? Então, essas ações e esses cuidados prestados, agora que vão começar os cuidados, tá? Porque antes, logicamente, nós estávamos cuidando com relação às medicações, com relação à alimentação, à observação do comportamento, só que agora os sintomas estão voltando. Então, a atenção para com esse paciente tem que ser maior, tá? Então, nós, enquanto enfermagem, vamos logo levar esse paciente para o psiquiatra para rever a questão da medicação, tá? Se o psiquiatra mudar a medicação, nós vamos chamar a família e orientar que a medicação foi mudada, o paciente pode reagir de determinada maneira, e daí nós... Já vai já, viu, Aurelúcia? E daí nós temos que informar a família para observar, e nós iremos observar isso no próprio CAPS, tá? Então, veja que toda esses cuidados, eles foram
como é que fosse, dirigidos a esse paciente devido a uma psicoterapia, tá? Que lá na psicoterapia, nós, enquanto enfermagem, observamos que o paciente está dessa maneira. Ok? Wellington. Então, nós trabalhamos nessa questão da psicoterapia, nós da enfermagem, apenas com os pacientes com transtornos mentais. E fazemos a terapia do tipo individual e do tipo grupal, tá? O que passa para sofrimento psíquico, para questões de distúrbios sexuais, para problemas familiares, no sentido de separação, de luto, tá? De relacionamentos dentro da própria família, né? Conflitos, pai, filho, tá? Aí vai mais para a psicologia. Nós da enfermagem não intervimos nesse caso, tá? Quando se trata do paciente com transtorno mental, nós intervimos e daí nós vamos observar o porquê que esse paciente está daquele jeito, o comportamento desse paciente. E daí vamos prestar os nossos cuidados, né, através do PTS, do Projeto Terapêutico Singular desse paciente, tá? A Aurelúcia vai falar ou já falou tudo aqui na mensagem? Fique à vontade, Aurelúcia. Isso, Aurelúcia, né? Somos realmente nós que estamos diretamente ligados ao paciente, tá? Então, veja, pessoal, quando a gente falou do PTS, né, eu disse para vocês, é orientação para que todos os profissionais participem. Muitos não podem, devido, né, à questão da carga horária e da demanda, tá? Nós fazemos da enfermagem, incluímos os outros pacientes. Então, nós vamos ter esse controle que a Aurelúcia está falando aí. Encaminhar para o psiquiatra, encaminhar para o psicólogo, tá? Nós da enfermagem também temos que fazer essa ponte, né, já que trabalhamos de forma intersetorial, nós temos que muitas vezes fazer a ponte do paciente do CAPS, muitas vezes até do familiar, com outro serviço, como por exemplo, nós estamos com uma paciente há mais de um ano e a gente, né, através do nosso controle da enfermagem, a gente sabe que a paciente passou um ano sem fazer um exame preventivo. Então, nós temos que ser essa ponte, nós e a estratégia de saúde do território dela, para marcar para que, né, ela vá fazer esse preventivo, certo? Então, além dos problemas mentais, né, que nós temos que ter a observação e fazer as intervenções, como a Aurelúcia bem falou aí, tá? Nós temos que também estar trabalhando essa questão do biológico, mas lembrando, para os pacientes que estão em sistema intensivo, né, que estão todos os dias no CAPS. Então, na realidade, isso fica a nosso serviço, por quê? Porque fica mais rápido, tá? A gente fazer essa ponte, já que nós trabalhamos de forma intersetorial. Logicamente que quando a gente marca um exame preventivo, a família que vai ser responsável, nós chamamos a família, orientamos, informamos o dia, o horário, e a família que leve, certo? Mas muitas vezes, até nisso, nós temos que intervir, tá? Nós tivemos um paciente que ele tinha muitos problemas dentários, e daí a mãe estava tentando extrair todos os dentes, né? Era até engraçado, né, que ela não chamava extrair, ela chamava, eu tenho que distrair os dentes dele, né? E daí, pessoal, nós contactamos o CEL, né, que é no ICO, tá, para ver se conseguia fazer esse atendimento com esse paciente, tá? E daí a família não esperou para a vaga, né, do CEL que estava marcada, preferiu um dentista, um odontólogo particular. Quando chegou o paciente lá, ele não deixou o dentista fazer nenhum procedimento, tá? Então,
a mãe voltou com ele para o CAPS, isso no privado, né? E daí, por insistência da mãe, nós marcamos, né, dentro da estratégia, certo? Por que nós marcamos primeiro no CEL? Porque é a referência para nós, né, enquanto serviço especializado que atende pacientes com transtorno mental, certo? Mas aí, por insistência, nós marcamos dentro da própria estratégia, tá? E o dentista se propôs a fazer esse serviço, ok? E quando foi, né, a família levou, o paciente disse que só deixaria ele fazer se o monitor de saúde mental fosse junto, né? Ele disse o nome da pessoa, né? O nome do monitor fosse junto. E daí nós fizemos isso, né? O monitor foi lá, né, prestar, né, essa ajuda, certo? Então, veja que o nosso serviço, né, como a Aurelius falou, ele vai além, certo? E nós, como enfermagem, temos que organizar todo esse processo, né, além de estar na observação do paciente, tá? Se o paciente está fazendo uma oficina com outro profissional, o profissional de enfermagem, ele tem que estar observando, tá? Eles têm que estar, pelo menos de vez em quando, lá passando, fazendo uma ronda, observando a questão comportamental, pessoal, porque nós trabalhamos com a mente, tá? E a mente do nosso paciente, muitas vezes, ela vem com comportamentos, né, estranhos, na maioria das vezes, ok, pessoal? Então, com relação aos tipos de psicoterapia, nós temos a individual, grupal, familiar e conjugal. E daí nós adentramos nas abordagens, tá? Nas abordagens psicoterápicas, nós temos 5 tipos de abordagens psicoterápicas. A primeira dela é a bem mais conhecida, que é o famoso TCC, tá? Não é o TCC de vocês, né? O rapaz aqui me atrapalhando. Não é o TCC de vocês, mas é o TCC da psicoterapia, né? Uma abordagem muito conhecida, que é a terapia cognitivo-comportamental, tá? Essa terapia, ela vai trabalhar em cima do comportamento atual do paciente, tá? Aí, então, aproveitando a pergunta de Wellington, né? A enfermagem observa que o paciente chegou com um comportamento alterado, tá? A enfermagem vai tentar intervir nesse comportamento, tá? No sentido de uma busca pelos porquês, né? Se é as sintomatologias que estão voltando, se é a medicação que não está servindo, tá? E daí nós não conseguimos nenhum resultado que a gente possa realmente, né, afirmar que são conflitos familiares, que é a sintomatologia, que é a medicação, e daí a gente caminha para o psicólogo fazer aí uma abordagem de TCC, tá? Onde o psicólogo vai retirar do paciente o porquê desse comportamento, né? Através das suas atividades, né? Da sua forma, né? Que a psicologia trabalha. Tá? Então, terapia cognitivo-comportamental, ele trabalha os comportamentos atuais. Por que é que o paciente está assim hoje? Vamos fazer TCC, ok? A psicanálise, nós já falamos sobre ela e vamos falar mais profundamente em outra aula, que ela aborda as razões do inconsciente dos problemas atuais, tá? Então, é através da psicanálise que o paciente vai fazer hipnose. Quem faz isso é o psicanalista, ok? Então, muitas vezes a enfermagem deve encaminhar esse paciente para o psicanalista para que ele faça a hipnose e daí consiga trazer as memórias que estão no inconsciente e consiga entender o porquê que o paciente apresentou transtorno mental hoje, apresentou sofrimento psíquico, tá? Logicamente que a enfermagem, ela vai levar o paciente, né, para o psicanalista acompanhado da família, ok? Tá certo, Ana Maria, tranquilo, viu? Bom plantão para você, tá? Nós temos aí o psicodrama, que atua com dramatização de situações, certo? Isso aí pode ser feito por qualquer um dos profissionais, né? Eles encenam, eles organizam uma cena para os pacientes, né? Se apresentarem, falar. Valéria, Oi,
Só interrompendo aqui. À vontade. Aqui. Um ex-aluno seu, Clélia, tudo bem? Ai, cadê? Deixa eu ver. Cadê? Não tô vendo, não. Não tá ligada. Ivan, Clélia. Menino, que Ivan. maravilha! Como é que você está? Estou bem, professora, tudo bom? Tudo em paz. Está por onde? Jaguaribe, por enquanto. Ah, muito bem, muito bem. Tudo de Pois que bom, bom, viu? tá de plantão hoje com a Ana Maria, é? Estou terminando o plantão. Ah, pois agora a Ana Maria que vai entrar, né? Aí no peso. Tô saindo também, viu? Ah, pois tá bom. Pois que Tchau, prazer, professor. Ivan, falar com você, Tá. viu? Um abraço. Tchau. Tá Tchau. bom, tchau. Outro. E olha aí, Ana Maria. Edilene com ciúmes aí, viu? É, é tão bom quando a gente encontra aí os nossos ex-alunos, né? Que é uma maravilha. Né? Quando vocês forem professores aí, vocês vão ver como é bom. Tá? Então, vamos continuar aí. Então, o psicoterapeuta, né, que é aí para fazer o psicodrama, né, pode ser qualquer um dos profissionais, que montam, que encenam e que o paciente, ele vai levando, ele vai contando a sua história, né, e daí nós vamos observando. E temos as terapias interpessoais, que abordam os relacionamentos atuais, né, a relação do paciente com a família, a relação do paciente com a sociedade, a relação do paciente com o vizinho, a relação do paciente com os profissionais, né, onde vocês vão ver, eita, é ver, né, onde vocês irão ver, pessoal, que muitos pacientes, eles se apegam a um ou a outro profissional, tá? Daí a importância dentro do CAPS de uma equipe multiprofissional que interage, tá? Algumas vezes o paciente tem um relacionamento maior com a cozinheira, certo? E daí ela começa a relatar fatos que são importantes para o seu tratamento à cozinheira. E daí a cozinheira interage com os demais profissionais para que a gente entenda que o comportamento do paciente naquele dia foi devido a esse fato, tá bom? Então, essa interação, pessoal, entre os profissionais, ela deve acontecer devido a esses relacionamentos que muitas vezes o paciente tem com alguns profissionais. Tá certo? E no caso das terapias, isso é um parênteses, né, que a gente abriu aí. No caso das terapias interpessoais, elas realmente irão abordar essas relações, né, que estão trazendo uma alteração de comportamento para os pacientes. Tá? Então, o paciente está irritado devido a esse relacionamento com o pai, com a mãe, com o irmão, com o vizinho, tá? Com o profissional, tá? Também entra nessas terapias interpessoais as pessoas em sofrimento psíquico, tá? Onde ela está com problema relacional e esse problema relacional está trazendo algum sofrimento, tá? Quando eu falo em relacional, né, não só a questão afetiva, mas no caso da questão de trabalho, né, os relacionamentos de trabalho, de convivência, e etc, tá? Todos podem entrar aí nas terapias interpessoais. E daí, pessoal, nós temos a nossa maior terapia, tá? Que é a terapia por atividade, pela atividade. Essa terapia pela atividade, ela é dividida em dois tipos de terapia, que é a terapia ocupacional e a terapia recreativa, tá? A terapia ocupacional, ela vem trabalhar a ocupação do paciente, as habilidades que o paciente tem e que ainda não foram vistas, que não foram desenvolvidas, que eles mesmos muitas vezes nem sabem que tem, tá? E quando, por exemplo, eles começam a fazer um trabalho com a artesã, com a psicopedagoga, tá? Dentro do psicodrama, então eles vão começar a demonstrar o que eles fazem como trabalho, certo?
Um profissional muito bom dentro da terapia ocupacional é o TO, é o terapeuta ocupacional, tá? O terapeuta ocupacional, dentro de uma equipe do CAPS, ele vai conseguir enxergar nos pacientes habilidades que outros profissionais talvez não enxerguem, tá? Com as suas técnicas, né, específicas do seu trabalho, o TO, ele vai conseguir essa proeza, tá? Mas a terapia ocupacional, né, é a gente explorar do paciente as habilidades que ele tem, tá? É uma ocupação, é um trabalho, é uma oficina terapêutica, ok? Então, o que é que vai acontecer? Dentro dessa terapia, nós já tivemos, né, nós já descobrimos pacientes que fazem crochê muito bem feito, que pintam telas, né, que pintam, né, o seu autorretrato, né, o retrato das pessoas, né, a imagem das pessoas. Nós tivemos, dentro da psicopedagoga, né, descobriu uma habilidade de um paciente que sabia ler e escrever e começou a explorar isso para que ela ensinasse aos outros pacientes, tá? E isso, pessoal, é benéfico para eles, porque como nós vimos, quando a gente viu a questão da economia solidária, né? São através dessas habilidades que os pacientes têm, que os pacientes fazem de forma perfeita, que a gente pode estar incluindo os mesmos dentro da economia solidária, tá? É fazendo feiras, vendendo o produto do artesanato deles e dando uma porcentagem para eles, tá? Então, veja que isso tudo é ocupação para o paciente, que é uma ocupação através do seu trabalho, tá? Do que ele consegue como habilidade, ok? E dentro da terapia por atividade, nós temos a nossa última terapia de hoje, que é a terapia recreativa, né? Dentro da terapia recreativa, nós temos o lazer, tá? É o recreio, realmente. Como nós, pessoas normais, precisamos de lazer, os nossos pacientes, eles também precisam de lazer. Então, nós temos que ofertar, muitas vezes, esses lazeres, porque a própria família, muitas vezes, não oferta. Ou por medo, ou por vergonha, ou por insegurança, tá? Então, a gente leva o paciente para o circo, leva o paciente para a praça, leva o paciente para uma piscina, traz profissionais que trabalhem esse paciente dentro do CAPS, né? Uma pessoa da música, então ele vem, tá? Um grupo de jovens que fazem um trabalho voluntário, eles vêm trabalhar com esses pacientes, e isso é uma terapia recreativa, eles precisam, tá? A gente não pode só sufocar o paciente com oficinas, com terapias, com atendimentos, tá? Ele também tem que desopilar, né, como todos nós. O lazer faz parte das dimensões da saúde, e é isso que a gente busca aí também fazer como terapia para os nossos pacientes. Tranquilo, pessoal, com relação aos grupos terapêuticos e psicoterapia? Algum questionamento? Ótimo. Tá? Então, pessoal, vou deixar gravado, né, para que todos assistam. Eu não sei se algum de vocês já assistiram o filme de Nice, tá? Nice é uma médica que ela traz para dentro da assistência, tá? A pacientes com transtorno mental, a questão das terapias recreativas e das terapias ocupacionais, certo? Então, ela traz a questão do lúdico, ela traz a questão do artesanato, e ela começa a observar, na Netflix tem, no YouTube tem, tá, Laís? Eu não sei se na Netflix tem, porque às vezes, né, os filmes saem da Netflix, né, mas no YouTube tem, é Nice, tá? Então, ela começa a fazer terapia ocupacional nesses pacientes, tá? E ela, sozinha, né, ela começa a ver que esses pacientes, eles
tem uma nova visão, tá? Eles começam a trabalhar o ocupacional, ela começa a retirar as habilidades do paciente, então é um filme muito interessante. Ele não é muito longo, mas ele é muito interessante, tá? Então ela chega num ambiente tipo hospital psiquiátrico, certo? E lá, os médicos que trabalham nisso, certo? Nisso. E os médicos, os psiquiatras que trabalham lá, fazem vários tipos de tratamentos cruéis, desumanos, com esses pacientes, né? Tem até um tipo de tratamento que eles fazem com o picador de gelo. Aí a gente imagina, né? Que tratamento salutar que se faz com um paciente com picador de gelo, né? Mas são as desumanizações que nós tínhamos antigamente, tá certo? E daí ela começa a fazer, né, esse trabalho terapêutico. E a gente observa o quanto é válido para os pacientes. Vocês irão observar isso também, tá bom, pessoal? Então, assistam aí nesse feriado prolongado, tá? E outra coisa, né, para quem não estava no início da nossa aula, amanhã, deixa eu parar de gravar.